Parece até brincadeira, cara. Por que alguém resolve fazer uma série se os episódios vão ter ali em média 35 a 40 minutos e tudo vai ser tão corrido que você não consegue se conectar com nenhum personagem? Faz um filme então, cara. Em 2024 a gente vê esse tipo de produção é simplesmente inacreditável. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas e infelizmente eu venho dizer pra vocês que eu assisti a nova série do Percy Jackson. Sim, infelizmente. A série é uma adaptação da saga de livros de mesmo nome do autor Rick Riordan, que vai mostrar toda a descoberta do Percy Jackson ao mundo dos deuses e semideuses, enquanto uma guerra no Olimpo tá prestes a começar. Já tocando na maior ferida da série, todos os episódios têm em média 35 a 40 minutos e para uma temporada de 8 episódios, tudo isso é muito pouco se você parar pra pensar. E a gente consegue ver essa duração dos episódios refletida na história que tá sendo contada, cara, já que quase não se tem tempo de desenvolver aquilo que tá sendo mostrado, então a todo momento a gente tem os personagens principais avançando nos cenários e todos os desafios que eles enfrentam ali parecem sempre bobeira, cara, porque às vezes basta até uma conversa e eles conseguem resolver aquilo que era falado como algo grandioso que estava acontecendo, o que é totalmente contraditório, porque se a todo momento eles mencionam que aquilo tudo é muito sério, que tudo aquilo é muito perigoso, mas eles não mostram em cena, cara, fica parecendo que eles estão achando que tudo aquilo é maior do que eles pensam e na realidade os problemas que eles estão enfrentando ali poderia ser enfrentado por qualquer pessoa, já que não tem peso nenhum, não tem consequência nenhum, não afeta a jornada deles de modo algum e tudo, como eu mencionei, é resolvido em 5 minutos, em uma lutinha boba ou em uma conversa entre os personagens. Então a duração da série afeta tanto a produção, quando a gente tá falando da história, quanto o público, cara, porque a gente que tá assistindo não consegue criar conexão, não consegue criar afeto com nenhum personagem que tá sendo mostrado, porque a gente não tem tempo disso. Quando a gente começa a se conectar, o episódio acaba ou a temporada é encerrada. Como parte do público, cara, eu não consegui me conectar com os personagens e suas motivações em momento algum, até quando eles estavam em certo perigo ali em alguns momentos, já que a gente não tem tempo de criar essa conexão com os personagens ou entender melhor o que move cada um deles. Então eu tava com a sensação de que se em algum momento algum deles morresse, eu não ia ser impactado de forma alguma, o que eu não preciso nem dizer que é um péssimo ponto pra uma série. E aí o papinho de que eu não sou verdadeiro fã, que eu não gosto dos livros e por isso eu não me conectei com os personagens começa a aparecer e eu vou te dizer o porquê isso tá errado, cara. Basicamente, se uma produção, seja ela filme ou série, precisa ter algo a mais ali, uma escrita, um livro, pra explicar mais a história ou pra fazer as pessoas se conectarem com os personagens, a produção falhou no seu maior objetivo, cara, que é contar uma boa história. Mas apesar de tudo, cara, a série ainda conseguiu trazer alguns pontos positivos que me agradaram muito, e um desses exemplos é o design de produção, tanto no estilo dos cenários e o quão baseado nas descrições do livro ele foi, quanto o próprio design das criaturas. Nesse ponto a gente consegue ver que a série teve um carinho a mais ali, escolhendo locações para fazer ali algumas cenas, ou conseguindo montar o cenário ali em 3D, as criaturas mitológicas que a gente tem ali no livro conseguiram ser muito bem adaptadas para esse universo, a gente tem uma integração muito bem feita do CGI com o cenário e personagens, então na maioria dos momentos, cara, a gente consegue sim notar que a produção ali no quesito design e até no CGI foi muito bem planejada, cara, e conseguiu executar isso de forma muito boa, por mais que isso não seja em todos os momentos, a gente ainda tem ali algumas falhas, alguns momentos ali que claramente os personagens estão no fundo azul, ou a gente pode reparar que algumas criaturas não estão ali se encaixando muito bem com o cenário, mas isso é mínimo, cara, em maioria a série tá ali conseguindo fazer um ótimo trabalho de design de produção e de incrementação de CGI junto com cenário e personagens. E o que dizer da adaptação da série, cara? Se por um lado a série tem um ritmo bem dinâmico e consegue adaptar quase todos os momentos do primeiro livro de forma bem divertida pro público-alvo, por outro lado a gente tem essa infeliz pressa de contar tudo de forma tão rápida e tão apressada que faz com que o público não se conecte com os personagens ou com a história e pareça tudo muito superficial, cara. Parece que na verdade não existe perigo nenhum
pros personagens e parece que tudo aquilo que tá acontecendo vai ser resolvido com uma simples conversa entre o protagonista ou algum vilão. E só resulta que no final de tudo fica aquela sensação de que a série não conseguiu aprofundar a história em nenhum ponto. Ou seja, se a pessoa quer entender melhor os pontos da história, se conectar enfim com os personagens e entender melhor tudo que tá acontecendo, ela vai ter que ler o livro e pessoalmente eu acho que essa é a melhor saída, cara. É muito melhor você conferir o livro ali que vai estar de forma não apressada contando a história e com muito mais detalhes do que você conferir 8 episódios de uma série que tenta ali contar tudo de forma tão apressada que cada episódio parece que não foi planejado direito pra ter uma duração tão curta assim e, cara, a gente não se sente nem um pouco conectado. Sinceramente, eu não sei se eu elogiar a história vai ser mérito da série ou não, já que ela é baseada nos famosos livros, porém, ainda assim eu acho que vale a pena tocar nesse assunto. Eu acho que o autor consegue dominar muito bem essa questão da mitologia grega e incrementar nos dias de hoje, cara. Ao mesmo tempo que a gente tem ali uma aventura se passando em Nova York, em Las Vegas, a gente tem ali toda uma mitologia sendo apresentada, colocando ali deuses gregos enfrentando crianças no meio disso tudo. E outro ponto bastante legal é que a gente acompanha a perspectiva do Percy Jackson, cara, que junto com a gente tá conhecendo todo aquele universo, tá entendendo melhor o funcionamento daquilo e, cara, não sabia de nada antes de tudo acontecer. Então toda essa integração feita pelo autor, cara, consegue ser muito bem feita e faz com que a gente se interesse tanto por essa história que é conhecida no mundo inteiro. Em geral, eu sinto que se a série deixasse um pouco mais de tempo para explorar a história de cada personagem e a relação entre eles, assim como eu desenvolvesse melhor toda essa trama de uma guerra iminente, ela teria chamado mais atenção e criado um afeto maior com todo o público. Mas infelizmente só fica parecendo que eles dividiram um filme em 8 pedaços e esqueceram da principal coisa, cara. Contar uma história que gera conexão com o público. Por isso a minha nota para Percy Jackson e os Olimpianos é 2,5 de 5. Mas não esquece de deixar aí nos comentários, cara, se você gostou da série ou se você não gostou tanto, achou que poderia ter sido muito melhor, achou, assim como eu, que a série foi muito rápida ali, cara, os acontecimentos ali não foram muito bem desenvolvidos. Deixa aí nos comentários pra gente conversar sobre isso. E também não esquece de deixar o like aqui embaixo pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo aqui do canal e ele volta a recomendar os vídeos pra você. E se você é novo aqui, cara, não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra receber os próximos vídeos, que tem muita coisa bacana chegando aí, cara. Eu te vejo muito em breve e falou!